pouco hoje, mas está tudo bem. Eu gostaria de ler com vocês uma escritura em Jó. Enuncia. O salmista disse: nossos dias passam rápido como uma lançadeira de tecelão. E já estamos na quinta ceia do ano de 2025. Quando foi dar a virada para o ano 2000, todo mundo tinha medo do bug do milênio. Passou e já estamos em 2025, em meados de 2026. As crianças crescem, casam, têm filhos, netos, bisnetos, e nós nos vamos. Esta é a razão que nós precisamos descobrir urgentemente a razão de estarmos aqui. Esta é a reunião. Seria mais ou menos assim, descobrindo o porquê nós viemos, a razão, o propósito. Então, algumas pessoas, por não se encontrarem em tempo oportuno, elas têm medo do invisível, do desconhecido. Leemos então Jó, capítulo 14. O homem nascido de mulher vive um tempo breve, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha, foge como uma sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e faz entrar em juízo contínuo. Está falando com Deus, né? Quem da imundície pode tirar alguma coisa pura? Ninguém. Visto que os dias do homem estão contados, contigo está o número de seus meses. Tu, o homem, puseste limites, e daquele limite ele não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como um jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ela ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se ela envelhece na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro de águas, brotará, e dará ramos como uma planta nova. Até aqui, irmãos. Aí uma semana pedi oração por um vizinho que está com câncer e a sua neta Estela, é isso? Também vamos orar pelo chave do carro do Eduardo aqui. Eduardo, aqui. Vamos orar então pela reunião, logo depois da pregação, do sermão, nós participaremos da ceia. Deus abençoe vocês, esperamos ter um bom tempo e agregar aquilo que nós já temos, isso que será agora colocado perante nós. Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, como foi cantado aqui. Nenhum de nós merece nada. Nós estávamos do lado perdedor. O Senhor veio, venceu, e na tua infinita bondade repartiu conosco a tua vitória, Senhor. Nós te agradecemos imensamente, porque ninguém merece esse amor, mas o Senhor nos deu através da tua graça. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, principalmente nos permitindo nesse dia, Senhor, reconhecer a tua voz através do ministério profético. Muitas pessoas conviveram com o irmão Branham e não viram nada daquilo que o Senhor nos tem permitido ver. O que eles pensam a nosso respeito, isso não quer dizer, Senhor. Nós queremos saber o que pensa o Senhor a nosso respeito. Isso nos interessa. Queremos saber do que Abraão, um dia quando chegarmos lá, e todos os demais ali, que passaram pela mesma condição, pelo mesmo planeta Terra que nós passamos, ó Deus, enfrentaram a mesma adversidade, a mesma incredulidade, os mesmos apressados, os mesmos céticos. E aqui estamos nós, de novo, como disse o irmão Branham, enfrentando esses mesmos sujeitos ali, Senhor. Nós nos recomendamos a Ti, abençoa o pregador, abençoa a audiência, aqueles que um dia assistirão também, abençoa a nossa reunião de ceia, mais uma vez nós te pedimos, te agradecemos. Recomendamos a esse vizinho da irmã Silvana, Senhor, que ele saiba, o Senhor interferir ali, que é só o Senhor que pode resolver esse problema. Que ele saiba que ele tem que dar ao Senhor o crédito. E como o Senhor disse, que ele saiba, acerte para que não suceda coisas piores a ele. Recomendo também essa menina Estela,
Também aqui está a chave do carro do irmão Eduardo. Que o Senhor abençoe, Senhor. Agora, é claro, o Senhor é um Deus que trabalha através dos teus filhos. Que ele seja sábio, prudente para se conduzir, porque onde esse carro foi antes, não importa, não interessa. Nós pedimos que o Senhor abençoe não somente a chave, mas também todo o carro ali, tem imagens lá dentro, Senhor. O que foi carregado ali, o que tem, coisas ficam, parece que grudadas nos vidros, nos bancos, coisas assim. Nós sabemos o que isso significa, mas nós pedimos que o Senhor faça a limpeza e tal, e que ele possa ser prudente para conduzir sua esposa, sua neném ali. Ó Deus, com sabedoria, e cada vez que o Senhor, ó Deus, o ajudar na saída e na chegada, que ele saiba, como todos nós devemos saber, acreditar no Senhor esta glória, em teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Eu vou trazer um pouco também, porque eu estava em casa quando o pastor ligou, ele queria conversar comigo, eu tive que cortar um pouco a ligação para poder vir. Ele pode ligar outra hora, ele pode conversar, se é que ele quer conversar comigo. Também há uma possibilidade, o irmão Arilton pediu para mim ir ali em Veranópolis, é isso, né? Há uma possibilidade do dia 31 nós não termos reunião aqui, mas um sábado antes a gente notifica vocês, tá? Nós nunca tivemos auxiliares que tiveram aí, mais que nem a Cadela Baia, mais ajudou, mais um pouco ajuda, um pouco atrapalha. Na verdade, as pessoas não tinham altura para tanto. E tem uns que ainda ajudam, entendeu? Mas tem outros que só atrapalham. Então, enfim, eu acho que é bom, vocês também terão. Vamos ver, daí um sábado antes eu oficializo isso, tá bom sim? E se alguém quiser ir ali, acho que vai ter culto ao público também. Eu vou para assistir a reunião dos pastores, única e exclusivamente. Não que tenha expectativa nenhuma. Eu recebi vários avisos, vários áudios para ir preparado. Não sei. De qualquer forma, o irmão Breno disse que os profetas do Velho Testamento só tinham um medo, de desagradar a Deus. Esse é o medo que eu quero. Amém. Mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem. Então, irmãos, o irmão Breno disse que quem vai morar no céu, ser arrebatado, transformado, tem que ter fé perfeita. A fé perfeita não é uma fé comum. Todos têm fé. Hoje a gente havia ali o Papa no jornal dizendo assim: o Paulo não prevalecerá. Parece que profetizou. Isso aí que não vai prevalecer, não vai. Só que ele puxa para si a incumbência de combater o mal. E tu conhecendo o que tu conhece, nós sabendo que sabemos, nós sabemos onde está o mal. Agora, eu gosto daquilo que o irmão Breno disse. Judas não sabia que era Judas. Todos os homens que passaram pela humanidade, pela terra, líderes, eles não sabiam qual é o lugar que reservou para eles na história. Eu não quero nenhum destaque, não quero nenhuma estar em evidência, assim, lá em cima, as pessoas. Eu quero ser exatamente o que sou, porque nenhum de nós pode ocupar o espaço físico que o outro ocupa. Nenhum de nós pode ser aquilo que não é. Cada um é o que é. E segundo o meu conhecimento, diz que existem em torno de 5 pessoas semelhantes a nós no mundo, mas nenhum é igualzinho, entende? Nos traços físicos, entende? Mas a prova diz que nós somos únicos, que aqui o DNA mostra quem nós somos. Sabe que hoje existe prova científica sobre isso? Nós somos únicos, o nariz é único, os traços, entende? Os dactilos, que são os terminais dos dedos, as impressões digitais, assim por diante. Nós somos únicos. E eu creio nessa mente, todo o meu coração, que Deus me amou. Amém.
E Ele provou que me amou quando Ele morreu na cruz para me salvar e não deixando nada para me fazer para entrar no céu. Então, a única coisa que eu tenho que tomar é aquilo que Ele disse. Mobrano disse assim que graça é o que Ele fez por mim, obras é o que eu faço em reconhecimento dessa graça. Porque se a pessoa pensa, se eu sou predestinado, faço qualquer coisa, isso mostra que ele não é predestinado. Porque a minha Bíblia diz que quem tem essas qualidades aqui, procura lá, naquela escritura ali, 2 Pedro 1 a 8 e 18. Procura lá, a Bíblia diz assim: quem houver em abundância essas qualidades, não ficarão nem estéreis nem ociosos do conhecimento, e fazendo essas coisas farão firme a sua vocação e eleição. Quer dizer, mesmo que eu considere sendo um eleito, eu sendo um eleito, ainda assim eu tenho que fazer firme essa minha eleição. Por que firme? Então, eu sou um eleito e atiro. Na velha da igreja, tinha uma linha que ia de um lado ou do outro lado. Um cria assim: se eu sou eleito, eu posso fazer qualquer coisa e não me perco. O outro diz assim: se eu não sou eleito, eu posso fazer qualquer coisa também que eu não tem como eu me salvar se eu não sou eleito. Então, o Mobrano tem um centro aqui no meio. Aqui tem o profeta disse que a estrada não é aquele extremo do cordão lá, nem o extremo. O Mobrano que a estrada é o centro. De um lado passa a sujeira que... Você sabe porque às vezes chove na enxurrada? É para lavar a sacolinha que esses porcos deixam na rua. E aquilo entope as bocas de lobo, entope os canos, porque eles botam lá alguém para dimensionar os canos que não sabe nem calcular a capacidade de vazão de um cano de 60. Isso aí tem cálculo. Quantos milímetros passa de água ali, quanto... E às vezes põe um caninho assim, eles conseguem fazer de um cano grosso diminuir para um menor para continuar andando. Isso é impossível. Vai coletando no maior, as pequenas águas vão para as grandes águas. A natureza ensina, não é verdade? Ganha um córregozinho, vai para depois para o arroio grande, para o arroio Sapiranga, para os sinos vai para lá para o Guaíba para a lagoa para o mar. As pequenas águas vão para as grandes águas. Então sempre é os pequenos ganham para soltar. Bem, de qualquer maneira, isso é outro assunto. Então, irmãos, o que Jesus tinha fé perfeita? O irmão Brando disse que Jesus tinha fé perfeita porque ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, você tem fé perfeita. Essa fé perfeita é a fé de transformação. As pessoas querem ver Jesus nos ares, quando ele vier, todo olho verá. Não, todo olho verá será no juízo do trono branco. A Bíblia diz até mesmo aqueles que o transpassaram. Até os que crucificaram Jesus estarão no juízo. Todo olho o verá. Mas o que será no abrir e fechar de olhos será a nossa transformação. Mas chegar nesse ponto de transformação, nós temos que chegar a um nível de fé, postura, comportamento, fé e revelação. E a obra nossa é a nossa fé sendo expressada. Você pode considerar uma coisa ridícula e absurda que algumas pessoas fazem, mas a fé dela é aquela ali. Tem fé, a Bíblia diz assim, de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos à imagem de Cristo. Então, esse aqui é o que tem fé perfeita. Por que Jesus tinha fé perfeita? Porque ele sabia quem ele era. Já vou mostrar para vocês, certo? João Batista também sabia quem ele era, sabia disso? Quem és tu? Ele disse, ele foi aonde? Isaías 40, ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Ele sabia quem ele era. Ele sabia onde ele estava nas escrituras, tanto quanto o Mobrano sabia onde ele estava nas escrituras. Vocês estão entendendo? Quando você vê dessa forma, você repousa em ver quem o Mobrano é. O Mobrano não ocupa o lugar de Jesus. O Mobrano não era Jesus. João Batista não era Jesus. Mas só quando tem um brilho, um ministério de destaque, eles tentam depreciar ele. Por exemplo, assim, ou o diabo faz de você um mundano, um ímpio, uma ímpia vivendo de qualquer jeito, ou então faz de você um fanático. Ou tu cai de um lado ou cai do outro lado. Mas o cristão, ele vive no centro da estrada com equilíbrio, sobriedade, equilíbrio, sabedoria, dando um testemunho do que Deus fez na vida dele, e ele sendo o expressa, assim como Jesus era a expressa imagem do Deus invisível, hoje, tu tomando a palavra, tu também é a expressa imagem do Deus invisível. Você não pode ser a expressa imagem do Deus invisível fazendo exatamente como os demais fazem. E se você não expressa Deus, portanto é que o Mobrano pregou a mensagem em Morphe. Em Morphe é uma máscara. Ou eu sou uma máscara de Deus, ou eu sou uma máscara do diabo, porque não existe uma terceira via. Tudo que tu faz, que tu pensa, onde você vai, como você veste, aonde você for, de segunda a segunda, de início do ano até o final do ano, você está expressando algo do invisível que aconteceu em ti. E até a tua incredulidade é uma expressão.
A tua fé é uma expressão, postura. E a fé repousa. O irmão Branham chegou a dizer assim, que a mensagem, estamos hoje num tempo de repouso. Repouso é descanso. Entende? Você pode vir outro dia, se vier está bom, se não vier também está bom, tá certo? Mais uma semana, mais um ano, tu não tem medo do que está por vir, porque tu confia. Amém? O irmão Branham disse que antes de explodirem as bombas, quem lembra disso? Entende? Deus nos tira daqui. Estamos no lugar disso. As pessoas procuram, conforme aconteceu naquela reunião que estava falando com o pastor ainda hoje, assim, ó, vocês não tinha macho naquela reunião para peitar aquele homem só porque ele tem uma igreja grande, depreciando o irmão Branham. Então esse tipo de lugar eu não vou. Se a mensagem não é bem aceita, eu também não sou aceito, porque eu creio na mensagem. E eu não sei o que vai ser produzido lá. Eu vou, mas vocês sabem que eu tenho a torceira aqui na frente de quem não. Então João Batista também sabia quem ele era. Sou a voz que clama no deserto, disse João Batista. Eu sabia quem ele era. Então nós temos que saber quem nós somos. Você tem que saber quem você é. Porque se tu perguntar para o meu cachorro, para o teu cachorro, pergunta ali, o que tu quer? Ele entende o teu tom de voz, mas ele não decodifica as palavras que tu falou. Ele entende, instintivamente é o tom de voz que fala. Se tu ele dizer assim, tu é um baita de um cachorro bonito, hein? Ele fica assim, ó. Tu falou como que está chamando ele feio, é o tom de voz. Diz que o mandarim é o tom de voz, que a palavra é a mesma, o tom de voz altera o sentido. Nós temos que saber quem nós somos. Porque nós somos, irmão, tu tem que entender, eu tenho que entender, eu vi esse alguém falando, achei muito importante, nós somos parte da natureza. A lua foi colocada ali com um propósito. O sol foi colocado ali com um propósito. E ele está cumprindo com o seu propósito. Ele é parte da natureza, a lua é parte da natureza. O vento, o sol, as estrelas, cada um está no seu lugarzinho. Entende? Quer dizer, como eu fui colocado aqui, eu sou parte da natureza. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para cumprir com a minha parte, com o meu propósito. Eu preciso descobrir qual é o propósito, por que eu nasci. Se tu morder o teu dedo, tu vai sentir dor, tu está aí. Se tu pensa, alguém disse, se eu penso, eu existo. A natureza, o irmão Bruno disse que nunca tive um colégio teológico, irmão Bruno. Eu aprendi com a natureza. Por quê? Porque a natureza não falha. Tu sabe o que os ecologistas fazem? Entende? Assim, ó, se der uma enxurrada, eles não mexem. Deixa quieto. Que a natureza se recupera, ela se recompõe. Dizem os entendidos que 50 anos sem o homem pisando na face da terra, a terra se recompõe. Nós somos parte da natureza. A natureza nos ensina. Por que será que o lobo é lobo e pega a ovelha, a cabrita? Por quê? Aquilo ali está nos ensinando alguma coisa. E o lobo, nas fábulas, nas parábolas, na Bíblia, o lobo é como se fosse o diabo, quanto a ovelha como se fosse o povo de Deus, sendo depredado, ou sendo perseguido ou predado. O lobo, o urubu. Tu acha que o corvo come carniça porque gosta? Claro que ele gosta. Mas foi colocado nele a natureza de gostar daquilo ali. Você fica admirado do cachorro voltar ao vômito. Mas foi colocado uma nele, uma natureza, para que pudesse ter uns versículos bíblicos lá, e Pedro dizia, como o cão que volta ao vômito, aquele que para de fazer coisa errada volta a fazer de novo. Porque a Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito em opressão. Quando estava no deserto, a Bíblia diz que eles não voltaram para o Egito. Mas a Bíblia diz que eles voltaram em seus corações. O desejo era voltar. E diz o profeta, irmão Branham, ele disse sim, que nós seremos julgados pela classe de espírito em nós. Tu quer fazer uma coisa, tu não faz, às vezes, até porque às vezes existe até a lei humana que pune alguém. Não é por causa do cristianismo, não é por amor a Deus, é por causa que há uma penalidade para aquele tipo de erro. Você olha o porco indo na lama, ainda que eu vi alguém remindo o porco, redimindo. O porco vai na lama porque a pele dele é muito sensível e os mosquitos picam ele, mordem ele, chupam o sangue dele, sei lá como for. Então aquela lama protege ele dos mosquitos. Mas o porco vai à lama. Pode lá vai ele, vai à lama. É a natureza dele. Está nos ensinando uma coisa. Daí tem a águia. E assim por diante, né? Quer dizer, cada animal cumpre o seu propósito na natureza.
Existe cadeia alimentar. Vocês observem que o passarinho, quando passa no pátio ali, ele vai comendo formiga. Mas quando ele morre, a formiga come ele. Você entendeu? Tudo se move. A Einstein disse que tudo se move no universo. Nós podemos ter em nós alguma coisa que alguém já passou, caiu na terra, alguém morreu, foi posto na terra, um boi, um porco, não sei qual. Daqui a pouco aquilo ali vem para o nosso corpo e é transformado. Aqui estamos nós, porque são células, são moléculas, são átomos que estão aí e que se movem. Temos que saber quem nós somos. Senão nós somos iguais a Bíblia diz que nós não sabemos quem nós somos iguais aos animais irracionais. Eu estava falando com o senhor, e ele falou no grande frigorífico que eu trabalhava, e ele disse que matavam de manhã 2.500 porcos, pela manhã. Ele disse, pá, tudo isso? Eu disse, não, mas tinha outro lá que era maior, matava 5.000 porcos só de manhã. Você entende que esse porco, quando nasce, ele é bem alimentado, mas o destino dele já está traçado, porque ele não sabe que vai morrer, mas ele está sendo engordado, tratado, ração, vacina, com todo o acompanhamento dos zoólogos para causa de enfermidades, veterinário, para que ele tenha seja saudável para produzir lucro. Então, como os animais são feitos para serem presos, tu passa no caminhão de um porco, presta atenção, tu passa no caminhão de porco, tu olha assim, então eles estão indo só para onde? Para o matadouro. Passa o caminhão de gado, eles estão indo para o matadouro. Animais que foram tratados, criados, feitos para serem presos e mortos. E se a pessoa não descobre quem ela é e não cumpre com o propósito pelo qual Deus colocou ele na face da terra, ele é que nem os animais irracionais. O apóstolo Pedro disse isso. Feitos para serem presos e mortos. A diferença é que os animais não têm uma alma para crer. Porque a Bíblia diz assim, se confessares o Senhor Jesus, é certo, e creres de todo o teu coração, então a alma está no coração, porque é com a alma que se crê, então a alma está no coração, e o espírito está na mente, porque o coração não resoa, ele crê ou duvida, mas na mente existe a capacidade de memória, recordação, afeto, entende? E também capacidade arrazoativa, raciocínio, na mente, onde está o espírito. Nós temos que saber quem nós somos, pois nós vamos ter que chegar perto de Deus um dia. E quantas pessoas que tu já viu no caixão, um dia tu diz, parece mentira, um dia eu estava correndo por aqui. Ele não sabe que morreu sobre ele. E nós sabemos que ele morreu, porque nós temos consciência. Que a consciência não está mais ali está só a massa física dele. E assim seremos nós um dia. Quando nós nascemos, agrega, a vida agrega, junta corpo, alma e espírito. Na morte, desagrega, separa. O corpo volta ao pó de onde veio, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma, se ela não foi convertida, se não é uma alma do novo nascimento, que a alma é a natureza do espírito, se não for a alma do novo nascimento, que é dada a natureza dada por Deus, ela não crê em Deus. Se ela crê em Deus, ela vai para a sexta dimensão, que é debaixo do altar do sacrifício de Jesus. Daí Jesus está ali, certo? E ali estão eles aguardando a ressurreição. Mas senão ele vai para o inferno. O inferno, lembrando que é semelhante a um pesadelo. Tu não pode chegar até perto de Deus, que não passou pela cruz, pelo sangue, e também não pode voltar para a terra, porque terminou o seu tempo, como nós vimos aqui, ó. Teus dias, os meus dias estão contados. E Deus estabeleceu um limite. Você sabe quando eu nasci, Deus sabe quando eu vou terminar meu tempo. Eu não sei. Tu também tem teu tempo contado, teus meses contados, teus dias contados, e a Bíblia diz que Deus estabeleceu o limite e não passa. Pode ter remédio, pode ter médico, tu não passa daquele dia, eu também não passo. Ele tem os meus dias contados. Então eu tenho que acertar e me descobrir, amém? É um assunto sério. Isso faz você pensar melhor antes de abrir a boca, de ir de certos lugares e andar com um certo tipo de pessoa. Porque tu é a soma das pessoas com quem tu convive. Tudo que nasce na natureza, eu já vou ler a mensagem aqui, ó. Tudo que nasce na natureza é Deus se expressando. Deus está falando alguma coisa através daquela natureza, daquilo que nasceu. Se tu olhar assim, tu vai ver que tem que ser coisa que é mato. Mas uma pessoa entendida em remédio, em folhas fitoterápicas, acho que é essa a palavra,
ele olha ali, ele sabe para que serve aquilo ali. Principalmente os índios sabem quais são as ervas que são assim, remédio. Tudo que aquilo que nasceu, aquele passarinho, aquele animalzinho, aquela criança, aquele jovem, tudo tem um propósito. Está dizendo alguma coisa para nós, tem um propósito. Aquela erva, tem pessoas que detestam a pimenta, tem outros que adoram a pimenta. Tem gente que gosta disso, outro gosta daquilo, porque o momento de Deus é um Deus de variedades. Agora a pergunta é, qual é a razão de nós nascermos? Por que eu nasci? Você sabe, antes de eu nascer, não era eu. Para mim nascer, eu tinha um espírito, lá em Deus. A Bíblia diz que Deus é Pai dos Espíritos. Quando eu morrer, esse espírito volta para Deus que o deu. Ninguém me consultou se eu queria nascer. Nem te consultou também. Tem pessoas que se suicidam, assim, por que eu nasci? A pessoa às vezes se queixa assim, meu Deus, por que eu nasci? Tenho que limpar a casa, lavar a louça. Mas que miserável. Entende? Isso é uma das coisas melhores da vida, lavar louça, lavar roupa, tem louça para lavar porque tinha comida naquele prato, entende? Tem casa para limpar, coisa assim, tem um esposo, tem filhos, entende? Deixa eu dizer para vocês, isso é o melhor da vida. Quando eu estava ali pregando nesse tempo em Criciúma, a última vez que foi em Criciúma, deu uma pane em todo o equipamento de som. Daí aquilo subiu, peguei o microfone, subiu por tudo aquilo, não sabe mandar microfonia, eu acho que é isso, né? Daí me trouxeram um microfone, me trouxeram outro ali, entende? E eu aqui, o povo esperando. Eu sou um ilustre desconhecido e ainda dá todo aquele problema ali, ó. Sabe o que eu disse? Fiquem tranquilos, que na guerra é bem pior. Esse cara assim, descontraiu um pouco, né? Mas é verdade, entende? Você sabe, se a pessoa se queixa em tempo de paz, com uma casa, esposa, filhos, netos, bisnetos, se queixa da vida, entende? Quando Deus alivianou o fardo para nós servir a Ele sem perseguição, sem arena, sem fogueira, lembrando que nossos irmãos navegaram em mares de sangue para que o Evangelho chegasse para nós. Se a pessoa se queixa assim, imagina na arena o berreiro que não seria se fosse colocado lá. Imagina se fosse no tempo da guerra. A Bíblia diz que no tempo da guerra, quando Israel era em cativeiro, aquela menina mais formosa e mimosa, que não botava a planta dos pés no chão, na época de guerra, ela tinha seu olho maligno contra o seu companheiro, contra a sua companheira. As próprias mães matavam os filhos e assavam e comiam. Você diz isso ou não? Isso é antropofagia, esse canibalismo. Era a mãe e o pai comendo os filhos no tempo de Israel. Quem sabia disso, levante a mão. Está na Bíblia, sim. Momentos difíceis, terríveis, entendeu? Agora, quando nós estamos, Deus tem nos dado uma boa liberdade. O Mombrano foi chamado de Deus, foi chamado de diabo, foi chamado de tudo. A coisa que mais oprimiu ele foi quando ele ele tinha uma coisa que mais me oprime, assim, ó, é ver um cristão se queixando da vida. Porque se a vida está ruim, esforça e faz ela ficar melhor. É você que vai fazer isso aí, não é Deus que vai descer do céu fazer isso aí. A parte dele já fez, a nossa parte e agora somos nós que fazemos. Alguém diz assim, eu trago meu dízimo, entende? Deus está obrigado a me sustentar, ficar em casa e esperar o rancho cair. Fica esperando então. Qual a razão de nascermos? Qual o propósito? Qual o propósito? Quem nós estamos expressando com o nosso comportamento? Tem um hino que nós cantávamos antigamente, diz assim, pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido e coberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina a noite no céu, do sol refletindo a luz, a terra está encoberta de um véu, e em nós é mistério ver Jesus. O mundo só pode ver Jesus em mim e em ti. E se o mundo não vê Jesus, ele vai ver quem em nós? É por essa razão que muitas cadeiras estão vazias. O que estamos fazendo aqui? Para que nós viemos? Bem? Por que tu casou com essa mulher? Ah, mas ela é complicada. Bom proveito. Foi para isso que tu casou.
para ter paciência com ela, para ter paciência com ele, com esse filho, com essa filha, com esse irmão. Porque tu tem que ter paciência, não é com o chinês que nunca foi na China, nem com o japonês que nunca foi no Japão, nem com o ucraniano, o russo, o árabe. Tem que ter paciência com as pessoas com quem tu convive. O irmão Brando assim, que temos para ter paciência, ali ó, o quinto degrau, paciência, principalmente com os nossos irmãos. Por que com os nossos irmãos? Com a esposa, com alguém, nós convivemos. Com o vizinho. Ah, mas aquele vizinho ímpio lá, tem aquele endemoniado. Gente, mostra para ele que você tem algo melhor. O irmão Brando que é para nós mostrar para ele que nós temos algo melhor. Hoje passou um rapaz, ele está esperando falar com o senhor, senhor. Que fala então. Eu queria uma romã, eu tinha um pezinho de romã, sabe? Daí quando a romã abre é porque ela está madura, ela cai, né? Eu digo assim, não, tranquilo, isso aí. Se é só isso que eu posso fazer por ele, eu vou fazer. Você entendeu? Porque tem algumas pessoas que permitem que tu faça bem pouquinho por eles. Eu gostaria de dar para eles isso aqui tudo. Mas ele nunca se manifestou. Daí eu conversei com ele um pouco. Não deixei o dia dele pior, dei a romã. Por que é bom romã? Ah, é bom para dor de barriga, é bom para isso, é bom para aquilo. Muito bem. Esse dia um venezuelano pediu também a romã. Eu vou dando, está quase terminando ali, sabe? Mas você entendeu? Tudo que eu sei, tudo que eu posso fazer é isso. Eu tentei pregar, as pessoas não abrem as portas. Tem pessoas que pedem, tem pessoas que chegam a dizer para mim assim, ó, por favor, nem fala. Eles gostam de mim. Imagina, não tem nenhum visitante aqui. Se tivesse um visitante, vocês acham que seria justo eu deixar vocês num canto e começar a pregar o batismo para ele? Eu estava lendo a mensagem de eu saindo fora do arraial. Dá vontade de ler com vocês aqui. Vocês acham, entende, que eu posso chegar numa reunião e pregar saindo fora do arraial? Como eu repeti, falei a semana passada, ou pregar entrando o véu adentro? Eu não posso. Por que não posso? Porque eu não tenho altura. Eu sou acostumado. Imagina, irmão, eu sou acostumado a brincar de trenzinho dentro da igreja. A igreja, a Bíblia diz que todos os dias na casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Não é comida aqui. Você não vem buscar arroz, feijão, tu vem buscar mantimento para alimentar o teu dia a dia. As tuas convicções, a tua fé, o teu repouso, amém? Teu equilíbrio, a tua sobriedade, a tua postura. Olha que eu muito posso ver Cristo em ti. Entendeu? Mas quando tu brinca de trenzinho aqui dentro, entende? Então tu fala o seguinte, vê se eu estou certo. Então vai no mercado, pega o arroz, o açúcar, o feijão lá e brinca de trenzinho lá dentro, vê se não te prende. Brinca de trenzinho no mercado. Entendeu? Lá tu busca mantimento natural. Aqui busca mantimento espiritual. E se não tiver alimento espiritual aqui, vá no lugar que tenha. Pode a pessoa pensa, entende? Que isso é brincadeira. Eles têm programas, festinhas, festividades, e mais um churrasco, e mais uma galinhada, e mais isso, mais aquilo. E o pessoal vão, por isso que a Bíblia diz, para o vinho e para o trigo vos reuni. Mas para buscar a minha face, não. A pessoa pensa, buscar minha face é orando. Daí ela ora a noite toda. Gente, esses burros aí, ó, deve ter lágrimas pingando por aí, gente que vai para lá chorar. Eles veem os paus brilhando, eles escutam vozes, eles veem luzes e não estão buscando a face de Deus. Quando fala a face de Deus, é a sua palavra. Amém. Para que vemos? Jesus sabia para que ele veio. O irmão Brando assim, jamais, o irmão Brando assim, ó, captei a visão celestial. Depois que eu entendi isso, não, jamais seria o mesmo. E quando você sabe que você veio, você nunca mais será o mesmo. Você anda na rua, postura, altivo, garboso, você sabe quem você é. Amém? Você representa Deus. Se derem troco a mais para ti, tu devolve assim, que aquela menina tem que pagar o dinheiro dela. Isso é postura cristã. Isso é postura cristã. Você nunca vai tornar o dia daquela caixa de mercado, daquela caixa lá na loja, deixa eu tornar o dia dela pior. Tu está ali para tornar o dia dela melhor. Se há alguém na cidade que vai tornar o dia dela melhor, é você. Mas é exatamente você. Não sou tapete do diabo. Eu também não sou. Mas trata bem ele, trata bem ela. Entende? Nós somos humanos? Claro que somos humanos. Mas a tua atitude não pode ser igual aos demais, que não sabem aquilo que você sabe. Para que viemos? Jesus sabia. Jesus sabia por que nasceu. Então nós vimos aqui, irmão, o homem nascido de mulher. A preocupação de Jó é que Jó olhava para a árvore e cortava a árvore. Eu tinha em casa um pé de abacate, foi cortado. Veio o brotinho e está dando abacate lá em cima de novo.
e bastante abacate. Então você vê, quer dizer, a árvore, ela não morre, ela é cortada, não morre. Mas Jó olhava assim, ó, pô, o homem morre e não levanta mais. Você entendeu? O Jó estava preocupado. O Jó estava preocupado que o homem morria, era enterrado, ficava ao pó da terra e não vinha mais, a árvore vinha de novo. Olha aqui, ele disse, ó, visto que seus dias estão, 5, versículo 5, seus dias estão contados. Contigo, Senhor, está o número dos meses. Quantos meses eu tive? Deixa eu dizer para ti, irmão. Entende? Esses dias eu estou somando quantos dias eu já tive na face da terra. Agora eu vou ter que refazer a contagem, que foi há uns anos atrás que eu fiz isso. Daí tu conta quantos dias, tu teve, quantos anos, quantos meses, quantos dias, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos e quantos batidos o coração deu. Pela quantidade de batida que ele deu, ininterruptamente, está cansado. E problemas, dificuldades. Tu vê que tu escuta uma notícia, o teu coração dá um bate. Tem pessoas que morrem subitamente por causa de uma notícia. O coração estava emocional. A mente arrasou, mas o coração é emoção. Pode ver que quando o sujeito está namorando, entende? E ele vai indo assim, tem saudade, namorada, não diz. E aquele coração dispara, pau, pau. Depois vai viver com ela, já não dispara mais, mas acostuma, né? Essa é a realidade. Seus dias estão contados e tu puseste limite. Deus pôs limite. Deus pôs limites de dias para mim. E eu não consigo, não vou ultrapassar esse limite. E ninguém ultrapassa o limite que Deus estabeleceu. A esperança para a árvore, 7. Pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Rebento, para quem não sabe, são os brutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro d'água, a umidade faz aquilo brotar. Ao cheiro de água, é muito bonita essa expressão. Brotará e dará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Respira o homem, e onde está? Onde é que está o homem? Onde é que esse homem foi? Estava aqui uns dias nós ali. Agora eu quero que tu leia comigo em São João. Vai dar certo. São João 12, 25 ou 27. Lê comigo lá. Quem ama a sua vida, atenção, quer viver do teu jeito, pode ter todo jeito de viver do jeito que quiser. Mas quem faz aquilo que quer, não é livre. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele diz que odeia a sua vida, quer dizer, tu aborrece, tu amordaça. O que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Está escrito assim aí na tua Bíblia? Amém. Odeia a sua vida. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Ele me serve, é meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, está chegando o momento de eu ser crucificado. Eu sabia que o fim dele seria na cruz. Agora está angustiada a minha alma. E o que eu vou dizer? Pai, me salva. Não deixa eu morrer na cruz. Ele pediu, né? Passa de mim esse cálice. Mas olha só que Jesus disse aqui, aguarda para ti, ó. Mas foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. O propósito dele era passar aqui e depois morrer na cruz. Você sabe que Jesus sabia a hora que ele morreria. Ele morreria exatamente 3 anos e meio depois que começou o seu ministério terreno. Pegou metade de 7 semanas. Mensagem, expressões, alguém quer acompanhar? Parágrafo 5. Diz assim, irmãos, eu vou anotar aqui para continuar lendo. Agora vai rápido. Eu acho que sim, não sei. Há tantas vidas na terra, né? Vidas, lobo, Brasil, lobo, urubu, porco, certo? Que são expressões. Não há ninguém na terra que em algum momento em sua vida, não há ninguém na terra, irmão Branco, pegou parede aqui, ó, não tenha que parar e pensar de onde veio. Qual é o seu propósito aqui? Para que veio?
E para onde vai? Todos gostariam de olhar além da cortina. 8. E Jó, o profeta, como eu estava pensando sobre essas coisas, ele detectou isso na vida botânica, árvore, né? Na vida da planta, na vida da árvore. Logo, ele estava notando que como Deus deve estar em sua criação. E o irmão Branco diz: quem tem o Espírito Santo vê Deus em toda a criação, na natureza. E se Deus fez a criação, então ele deve morar na criação. Claro que Deus mora na criação, porque ele fez isso, essa criação, a natureza dos animais, das plantas, das ervas, das árvores. Ele fez isso para um propósito. Eu estava falando alguma coisa quando fez isso. Para ele mesmo morar como uma casa que um homem constrói. E essas pequeninas vidas que estão em toda a criação de Deus estão sujeitas ou submissas ao seu Criador. E ele estava pensando que se uma tempestade veio e derrubou uma grande árvore, ainda que isso não fosse o fim daquela árvore, ela viveria novamente. Se a árvore morresse, foi cortada, ela viveria. 10. E tudo, olha como o Branco disse, ó, e tudo está aqui para servir a um propósito. Cada ser, cada pessoa que nasceu, cada animalzinho, cada planta, cada ervinha que tu não sabe para que serve, tem um propósito. Porque o diabo não é criador. O único criador é Deus. E o irmão Branco diz que essa é uma doutrina do tabernáculo Branco. Se é do tabernáculo Branco, é do alarido de Deus também. Amém. As pessoas confundem o alarido de Deus com o alarido do rei. É outra. Alguém que tem o alarido do rei ali, mas o nosso é o alarido de Deus. Assim como a nossa irmã, eu estava pregando num funeral. O irmão Branco estava pregando no funeral. Para quem não sabe, a irmã estava, o irmão Branco pregando para animar os demais que estavam vivos. A irmã não tem mais consciência, está aqui no caixão. Eu estava pregando no funeral. Daí eu estava pregando para aqueles que ainda têm consciência, capacidade, ainda possibilidade de corrigir, de acertar, de arrazoar, de armazenar memórias. Assim como a nossa irmã estava aqui para cumprir um propósito. Todos nós, inclusive eu e você, irmão, estamos aqui para um propósito de Deus. Se nós pudermos descobrir qual é esse propósito, por que Deus me colocou aqui, e cumpri-lo bem, lá certamente. Agora, se Deus é cuidadoso bastante em relação à ressurreição da vida botânica, uma árvore, Ele é cuidadoso bastante em relação à ressurreição da vida humana. Então, se a árvore ressuscita, uma árvore, a vida botânica, então Deus também vai dar um jeito de ressuscitar o homem. Porque o homem, o ser humano, foi feito em imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é mais importante que a vida botânica. 17. Tem muita coisa que eu disse aqui, mas eu vou ler assim, já anotei assim para não acumular demais. E nós que afirmamos, porque só afirmar não é um problema, não é o suficiente. Ser cristão, que somos nascidos do Espírito de Deus, temos sido, pela graça de Deus, transferidos da árvore da morte. Atenção, irmão. Aqueles que não são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que não são crentes, tiveram o primeiro nascimento, estão na árvore da morte. Aqueles que fomos transferidos da árvore da morte para a árvore da vida. E quando uma dessas folhas caem, como eu ouvi aquele testemunho essa maravilhosa igreja, a Igreja Batista de Duke Edge era, parece, onde muitos dos meus preciosos irmãos aqui são membros, onde uma de suas folhas tem caído. Essa irmã certamente é uma lá. Nós sabemos que aquela vida voltou para Deus, que a deu. Quer dizer, Deus, veja bem, quando eu nasci, quantas crianças nasceram mortas, ou aleijadas, ou com dificuldade, e eu nasci perfeito? O que o papai e a mamãe fazem quando nasce nenê? Vê se tem os dedinhos certinhos, isso aqui e tal, é perfeito. O médico olha e testa seus reflexos, para ver se está tudo de acordo com os reflexos daquela criança, e a mamãe fica tão contente de saber que
esperou todo aquele tempo e deu tudo certo. Nasceu com um propósito. Agora, nós sabemos que aquela vida voltou a Deus. Quer dizer, quando eu nasci naquela pobreza miserável, a minha mãe dava para mim chazinho de funcho, não tinha leite, não tinha nada. E eles me chamavam, quando eu era mais novo, de micuim. Eu era o menor dos meus irmãos. Apesar que eu não sou tão baixo, tenho em torno de 1,80 m, mas tinha um lá que são 96, jogador de basquete, coisa assim. Entendeu? E eles me chamavam de micuim. Quem sabe o que é micuim? É um bichinho que dá. Rola sem camisa na grama, tu vai saber o que é micuim. Aí meu pai comprou uma cabrita. Por isso que eu acho que eu tenho pouco saúde. O leite de cabrita é muito melhor do que o leite de vaca. Não melhor que o leite materno, que desse não poderia ser ter como. Daí, como eu era muito elétrico, o pai ele pegou a natureza da cabrita, sabe? A cabrita purinha. A cabrita, se tiver um toquinho assim, ela fica na ponta assim, ó. Uns pezinhos assim, ó, equilibrando ali. A cabrita subia até em cima do forno de açapão. Fazia horrores, sabe? Esse tempo eu vi uma foto, as cabritas nos galhos de árvore. Daí alguém dizia, esse aqui é o pé de cabrita, que daí é um pé de árvore. Bem, então se Deus me deu vida quando eu nasci, Ele deu com um propósito. Daí eu vinha pelo mundo assim, que nem qualquer pobre diabo aí, entendeu? E é verdade, entendeu? Até que um dia, amém? Alguém cantou aqui, Ele me viu, me encontrou, me salvou. Alguém cantou aqui, não sei se foi no sábado passado, um hino muito bonito. Até que eu descobri o propósito. Só quando eu descobri o propósito, era pai, era mãe, era irmão, tudo, os colegas, tudo, não vai nessa, rapaz. Daí ele disse assim, ó, fulano perdeu o gosto pela vida. Por que perdeu o gosto? Não vai em bar, não fuma, não bebe. Com a mesma mulher há quase 200 anos. Entendeu? Parece que nós somos bobalhão. Eu estou pensando na chegada. Amém. Não somente nesse sentido moral. Porque se eu não tenho capacidade de ensinar vocês, e aqui tem pessoas com curso universitário. Se eu não tenho capacidade de ensinar vocês, eu devo sair daqui e dar lugar para quem é capaz. Não pode ser novo. Tem um guri aí que está profetizando na internet com 15 anos. A Bíblia é bem clara. Não neófito, para que não caia nas ciladas do inimigo. Eu não tenho experiência. Como é que vai aconselhar um pai, uma mãe, se ele não tem essa experiência? Como um padre, um celibatário, vai ensinar, vai aconselhar alguém, se ele não tem essa capacidade, não tem essa experiência? A Bíblia diz assim, ó, o pastor seja casado e tenha filhos. Ele vai ver o que é bom para nós, ele pode falar para o outro lá, entender. Ele tem a experiência dele. E a Bíblia diz que eu tenho que também ter a sua casa em ordem e os filhos em sujeição. Não é que os filhos têm que obedecer ele em tudo, mas ali dentro de casa, naquela província, naquela república, que é o terreno que eu pago imposto, quem manda sou eu. Daí ela escolhe se quer eu como chefe ou como líder. Desde que eu mande, o resto não interessa. Você entende? Alguém tem que comandar, porque se com um lugar que todo mundo manda, na verdade, ninguém manda. Então Deus me deu essa capacidade, voltou para Deus que deu essa vida aqui, ó. Daí, Léo, quando vai no mercado, onde eu vou andando, entende quem eu represento, que máscara está indo ali. E Deus deu essa vida para mim aqui com um propósito, para ti também. Você tem que descobrir qual é o propósito, somente para retornar na ressurreição geral. Nunca cair novamente no milênio. O grande momento está chegando. Já observou essas coisas? Já observou essas coisas? Posso continuar a leitura? Já observou essas coisas? Em seguida, Jó reparou na vida do sol. Se vocês notarem de manhã, o sol se levanta. O sol assim, ó, quando eu saio lá, não é muito quente.
Pode ser no verão. Eu só fico quente quando fica assim, aprumo. Nós chamava lá na colônia sol apino. Apino quer dizer bem na vertical com relação a nós. O sol se levanta de manhã um bebê. Ele não é tão quente o sol. Seus raios estão fracos. Em seguida ele entra o sol em sua adolescência. Por volta de 9 ou 10 horas. Então ao meio-dia, na metade do dia, ele está na sua força. Então ele começa a cair. E por fim se põe novamente no oeste. Ele se põe lá como se morresse para o dia. Poderíamos chamar isso de fim do sol? Não. Na manhã seguinte ele surge novamente para nos trazer um novo dia. O sol cumpre com o seu propósito na natureza. Agora, o que é isto? O sol nascendo e se pondo. É a expressão de Deus, é Deus falando, é Deus se expressando. Ele deu ordem ao sol, o sol está cumprindo o que ele mandou. E a palavra expressão significa manifestar um sentimento. Você não sabe o que Deus sente? Quando tu olha para a expressão de Deus na natureza, tu já entendeu o que Deus sentiu. É a expressão de Deus, expressão para nós, para nos fazer conhecer, para que nós possamos entender e conhecer o seu sentimento por nós. Amém? Amém? Que a morte não nos separa eternamente. Vamos nascer novamente, nós vir de novo. Toda vez que a semente morre na terra no outono, tal como essas flores. Aqui não temos flores, né? É que estava no funeral, tinham flores que adornavam ali. As pequenas sementes caem. As pequenas sementes caem delas quando a geada atinge. Porque a geada esfriou, a semente cai, vai para a terra, depois vem a geada, vem a neve, e a semente cai na terra. É tão estranho quanto possa parecer, porém é a verdade. Deus é tão infinito que Ele não deixa passar nada. Olha só a coisa linda que o Gumbrand diz aqui, ó. Ele diz que quando a semente cai na terra, ela fica na terra, a sementinha ali, fica na terra. Daí a folha cai, daí tem uma procissão e a natureza chora em cima da morte da folha. Amém? Olha para o plátano, olha para o psigueiro, olha para as árvores que cai a folha no inverno. Ele tem uma procissão de funeral para a sua flor. Então ele tem uma procissão funeral para a sua flor. Após a geada atacá-la, então vem a chuva de outono, grandes lágrimas de gotas de chuva, gotas do céu, e enterra a semente da flor. Então vem aquela procissão, morreu a planta, a folha caiu, tem aquela chuva, daí a chuva chora em cima daquela flor, daquela semente, a chuva chora em cima daquela folha que caiu, chora uma procissão de chuva, lágrimas de gotas de chuva, e enterra a semente da flor e a afaga. O que é a afaga? Enterra, afaga, daí a neve, a geada quando vem, não atinge aquela semente. Por que não atinge? Porque ela está embaixo da terra, até que passe o juízo. Há muito tempo atrás eu fiquei sabendo, e o irmão Brian disse isso, que o juízo não é o fogo que é o juízo é o frio. O calor do verão, ele não judia tanto quanto o frio. E talvez ela vá 1 ou 2 polegadas abaixo da terra, mais ou menos assim, ó. Em seguida, os ventos frios do inverno começam a varrer, e as pequenas pétalas da flor se vão, e o talo se vai, e então a raiz congela, se seca. Depois as pequenas sementes congeladas e a polpa saem dela. E por isso, depois que passa o inverno, na primavera, você não pode encontrar nada que reste disso. Lá na primavera, tu olha assim, este é o fim da flor? Nunca. A flor não morreu. Nunca. Ela foi colocada aqui, aquela flor. Irmã, aqueles gostam de flor, de folhagem. Ela foi colocada aqui com um propósito. E nunca houve tanta floricultura, nunca houve tanta gente estudando. Teve um acidente aqui. Onde foi aqui aquele ônibus que bateu em Santa Maria? Imigrante? Eu não conheço lá. Então, sabe o que aqueles alunos estão fazendo? Eles estavam estudando paisagismo.
é curso universitário de paisagismo. Porque no paisagismo, essa cidade que vive do turismo aí, ó, tem paisagistas que são muito bons. Eles plantam flores, eles renovam aquilo ali, eles estudam, veem as influências e tudo mais, eles plantam aquela flor e as pessoas chegam lá em cima, entendem, e sentem-se bem. O maior parque, o maior jardim a céu aberto da América Latina está aqui em São Francisco e Canela, é chamado Mátria. Alguém ouviu falar? Eu nunca fui lá, eu só olhei por cima, mas assim, do drone, é lindo, entende? Aquilo é muito lindo, com bastante detalhe. Aquilo ali tem engenharia em cima, ele tem estudo em cima, porque a flor faz bem. Por que um gosta de rosa, o outro gosta da dália? Eu plantei a dália no meu pátio ali, eu disse que é a dália. Até agora não mostrou que era a dália, eu não conheço muito bem também, não deu nada ainda. Não. Trouxe lá São Francisco, muito bonita. E tem várias rosas, tem várias adálias, tem vários esses hibisco, tem vários hibisco, tem várias flores de várias cores, entendeu? Tem umas cores muito novas, umas cores muito lindas, e a pessoa olha que bonita aquela flor. Eu não canso de falar, mas eu trabalhava na empresa ali, e chegou um colega meu e bateu em mim assim, olha, povão. Daí tinha um visitante, lá tinha uma folhagem, uma flor bonita, e ele estava assim, ó, cheirando da flor. Olha, Leopoldão, homem cheirando flor, pensa bem, o homem cheirando flor. Acho que eu estou certo. Eu acho que pelo fato dele ser homem, não quer dizer que ele tem que estar cheirando de desgosto por aí, acho que está podendo cheirar flor também. Não? É verdade que tem flor que tem um cheiro suave, o manacá tem um cheiro maravilhoso. Alguém conhece o manacá? É muito lindo, cheiroso. Tem aquela que dá para as crianças que tem coqueluche, uma roxinha. Enfim, as cores a orquídea, tem orquídea assim que tu olha assim, tu diz assim, como é que pode? Tu olha, vê o talo verde, as folhas são verdes, e ali assim em cima tem uma obra de arte. Eu tenho 2 pés de maracujá em casa, aquele doce e o azedo, que é a maracujina. Gente, cada folha aquilo é uma obra de arte, aquilo ali é uma expressão, quem pintou aquilo ali? Porque é o seguinte, ó, se a pessoa não vê Deus na natureza, não vai ver Deus em lugar nenhum. Tu vê assim que aquilo ali tem um toque, cada pôr do sol é diferente do outro. Porque é o seguinte, ó, um dia tempestuoso, um dia de tempestade, é feio, mas no pôr do sol compensa. Porque é lindo, cada pôr do sol é diferente do outro. O nascer do sol. Este é o fim da flor? Nunca! Não é o fim da flor. Nunca. Ela foi colocada aqui, essa flor, como um propósito. E quando ela tem servido bem seu propósito, atenção, a flor serviu bem seu propósito, ela veio com um propósito, a flor cumpriu seu propósito, então Deus nos dá a conhecer, através da flor, a sua expressão, o seu sentimento. 25. Porque Deus está se expressando a nós, quer dizer, Deus está falando, mostrando sentimento a nós, nos mostrando o que Ele está fazendo. Seu propósito, o propósito de Deus é nos mostrar, através das flores, através do sol, através da árvore, através de toda a vida. Porque é o seguinte, na natureza tem que respeitar toda a vida. Tem animais que tu mata, outros tu não mata. Eu sempre vi uma mulher falando que a aranha entra dentro de casa para comer alguns insetos, e ela assim, não mata ela, tira ela para fora com uma certa brandura, mas tem uns que não dá para tratar muito bem a aranha, ela volta de novo, entendeu? E a aranha é asquerosa, sabe? E tem aranha grande. Eu respeito o tipo de vida, mas aranha, barata, não dá para levar livre, você sabe que não dá, entendeu? Viu? Através de toda a vida, que Ele é a ressurreição e a vida. Deus ressuscita sua vida quando ela cumpre o seu propósito. Esse é a flor, agora entramos aqui, falta um pouquinho, irmãos. Esse é a flor, cumpre o seu propósito, e Deus tem uma ressurreição para a flor. Na primavera a flor vem de novo. Olha para a hortência ali. Mas a hortência seca. Quando chega a primavera ela vem embora. De várias cores, sabe? Se Deus tem uma ressurreição para a flor, quanto mais para a nossa irmã, que cumpriu o seu propósito na vida. Agora tu tem que botar até o nome aí. Se Ele tem uma ressurreição para a flor e para aquela irmã, tem uma para mim também.
Amém? Põe teu nome aí. Mas ela tem uma ressurreição para mim, se eu cumprir com o propósito pelo qual ele me colocou aqui. Porque a flor cumpriu com o propósito, a irmã cumpriu com os propósitos, agora nem eu cumpri com o propósito. Deus tem uma ressurreição para todos. Para todos aqueles que cumprem. Deus tem uma ressurreição para todos que cumprem o seu propósito. Podemos encontrar nosso propósito e então cumpri-lo. Essas florzinhas, vocês devem perguntar sobre elas. Certamente tinha bastante coroa de flores, ramalhetes ali, buquês. Vocês devem perguntar sobre elas. Elas estão aqui nessa tarde para cumprir o propósito. Essas florzinhas não foram plantadas por alguém, a floricultura ou lá em algum lugar, trouxeram e botaram no caixão da irmã, aquelas flores ali. Aquela florzinha não sabia, agora está cumprindo o propósito para ela ver aquela florzinha. Essas florzinhas, elas estão aqui, cumpriram o propósito. Esse é o propósito dessas flores. O motivo pelo qual Deus criou essas flores é para servir a um propósito, essas flores. Ele poderia continuar e continuar, claro, eu não entendo. Se vocês notarem, essas flores não são todas da mesma cor. Elas têm cores diferentes, mostrando que o Deus é um Deus de variedade. E Deus gosta de cores diferentes. E por que Deus gosta de cores diferentes, irmão? Porque tu vê várias cores na natureza. As pessoas não entendem por que o arco-íris tem várias cores. O arco-íris é um grande mistério. Quando ele pega num prisma, a luz do sol, quando pega num prisma, a luz num prisma, é separada as cores que estão naquela luz. Quem mais? Um levantou a mão? Alguém mais? Bem, entendeu? Quer dizer, aquilo ali bateu no prisma, aquilo ali separa as luzes, as cores do arco-íris, que são as cores básicas. O resto são proporções, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Tem que guardar a quantia, o percentual de cada cor para dar outras cores, mas as cores originais. E disse-me alguém que todas as cores estão na cor branca. Essa eu não entendi. Eu não, na química não, meu. Ele gosta de cores diferentes, misturando-as, forma-se um buquê que ele ama. Deus, um Deus de variedade. Ele tem flores brancas, tem flores vermelhas, e suas, todas as cores, colocando-as juntas para cumprir o seu propósito. Tu bota só rosa, não, tu faz várias cores. Por que o buquê, o ramalhete fica bonito? Com várias cores. Várias cores. Dá aquela mistura, tem pessoas que estudam para isso. Esses meninos que morreram ali, nesse acidente, morreram 6, 7, 8, 9, 10, ainda outros ficaram machucados, suspenderam o curso por causa desse acidente. Eu estava estudando paisagismo, para pegar uma prefeitura, para cuidar das praças, ou talvez mesmo na sua casa, porque um jardim bem bonito é bonito. Eu conheci uma senhora que ela tinha uma certa idade, ela tinha aquela mamona vermelha. Alguém conhece mamona vermelha? Ela não é uma mamona verde, mamona verde, aquela, a vermelha. Ela gostava tanto que ela conversava. Eu não sei, meio assim, sabe? Ela tem conversa com ela fica contente comigo. Tá bom, então tá certo. Mas tu sabia que existe muitas coisas entre o céu e a terra que nós não conseguimos imaginar. E funciona. O tratamento que dá para os animais, o tratamento que dá para as pessoas, o tratamento que dá para as tuas plantas, para os pássaros. O passarinho consegue entender teu tom de voz, entende? Porque tem pessoas que é maligna. Tem gente que matava passarinho com pedra na mão, assim, bota a pontaria, não sei, mas é ruim, entendeu? O outro, mas no entanto, se a pessoa tratar bem os pássaros, o Montblanc disse que falava. Lembra o que o Montblanc falou? O Montblanc conquistava os animais com a sua. Quando um enxame de abelha atacou ele conversou com elas. Conversou ou não, Rosão? Quando o touro foi atacar ele conversou. Ele disse: não me leva mal, eu estou indo aqui para orar por alguém que está doente e se eu interromper, eu estou cruzando no teu território, me desculpa. E foi conversando, o touro parou perto dele, porque o tom de voz. Claro que não pode fazer isso sempre, né?
Mas tem certas coisas que o animal sabe que o teu cheiro, o teu tom de voz, a tua voz, ele tem instinto, não é capacidade causativa, de entender que tu é uma ameaça ou você não é uma ameaça ali. Diz que a onça, quando vê o mateiro na selva, ela examina. Se tu for uma ameaça, ela te peita. Mas se tu não for uma ameaça, não é nem ameaça nem presa para ser predada. Agora, se tu correr, ela entende que é uma presa que precisa ser pega. Daí tu o problema é ficar quieto na frente dela, isso que é bravo. Ele tem grandes montanhas, Deus, pequenas colinas, planícies. E se a terra fosse redondinha, igual uma bolinha de gude, lisinha, sem água, sem montanhas, sem mar, sem rios, sem cachoeiras, sem flores, sem árvores. As pessoas vão pousar em pousadas para escutar o cântico dos pássaros. É o chamado turismo, não sei o que lá. As pessoas pousam lá, ali se interagem com a natureza, tem trilhas, isso, aquilo, outro e tal. Deus tem desertos, oceanos, Ele tem carvalho, tem palmeira, tudo combinando em seu lugar, onde Deus, o Deus de toda a natureza, pode viver. Deus vive na natureza e desfrutar do seu ser. Enquanto vive em suas criaturas no tempo, Deus vive em nós, entendeu? Deus vive em nós, as criaturas do tempo, que estão cumprindo o seu propósito, porque Deus não pode ver uma criatura que não está cumprindo o propósito dele. E se ele pensa o suficiente, Deus pensa o suficiente para ressuscitá-la, aquela florzinha, e fez o caminho de escape para isso, para o serviço no futuro novamente. Se Deus fez o trabalho de escape para a florzinha, guardou a semente na terra, na primavera ela vem de novo. Se Deus fez isso com a florzinha, quanto mais Ele tem com as pessoas, sem levar em conta que nós somos, que raça, cor, credo, o que mais, que pode habitar junto na unidade da presença de Deus e sua bênção. Haverá uma ressurreição. Então você olha para uma árvore, irmão, corta ela brota de novo e vem embora. Ou se Deus entende, a árvore não morreu, haverá uma ressurreição para mim, para aqueles que cumprem. Lembrando-se que é para aqueles que cumprem o seu propósito. Haverá uma ressurreição algum dia, tal como há uma ressurreição para a flor, morre no outono, passa debaixo da terra no inverno, e na primavera retorna. Todos nós vemos isso, todos nós cremos. Se você for para a serra, você vai ver que os plátanos, eles amarelam, aquelas estradas, ou assim, as canaletas do lado da estrada ficam entulhadas de folha de plátano. Ela seca, tem pessoas que fazem artesanato com ela, uns pegam ali, que inclusive o plátano é o símbolo do Canadá, parece que é, a folha de plátano. E também aqui a Rota Romântica tem nas impressões assim, a folha de plátano, Rota Romântica. Daí tem uma cidade que tem Rota Romântica, que é uma paisagem bonita, serrana, assim por diante. E a folha de plátano é o símbolo. Assim como a flor de lis é o símbolo na bandeira da França. Haverá uma ressurreição algum dia, tal como há uma ressurreição para a flor. Todos nós vemos isso, todos nós cremos, todos nós sabemos que essas coisas são tudo expressões. Quando você olha para uma coisa, tu diz, eu não gosto disso aqui, mas Deus está exprimindo. Às vezes uma coisa que tu não gosta, aquilo é remédio. Às vezes aquele matinho que está arrancando do teu pátio, pode ser um remédio. Hoje eu fiquei vendo, eu conheço uma planta aqui, como infalivina. Alguém conhece infalivina? Hoje um médico, um cara entendido, ele chamou a infalivina de Artemisia. Tá bom. E é bom, anti-inflamatório, é bom para o fígado, é restaurador e tal. Então, ele está ali, e dá que nem mato assim. Quer dizer, o remédio está sobrando aqui, ó. De graça. E na farmácia tem efeitos colaterais e caros. Todos nós sabemos que essas coisas, os animais, a
as plantas, as árvores, são expressões. É Deus mostrando o sentimento que Ele tem por nós. E essas expressões são testemunhas, nos dizendo, fazendo, conhecendo um sentimento que Deus quer que nós conheçamos. Então, quando o cachorro volta ao vômito, o porco volta ao lamaçal, o urubu come carniça, e isso, aquilo outro, tudo é coisa que Deus quer que nós conheçamos e saibamos. E tenhamos nele esperança e confiança. Porque se Ele ressuscita a flor, Ele também nos ressuscitará. Amém? Aí Ele vai ressuscitar as pessoas que cumprem com o seu propósito. Assim como aquela flor vai ser ressuscitada, porque ela cumpriu com o seu propósito. Amém?